uma vez com a paz do Senhor. Amém. Fui pega de surpresa, né? Não era eu que ia ministrar a palavra do Senhor, mas a gente tem que estar preparado. Nós que somos cristãos, que cremos em Deus, sabemos que Ele vai vir, nós temos que andar preparados. Abra a palavra do Senhor em Samuel, 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 21. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 21. Amém? A palavra do Senhor fala assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à casa dos seus filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera Adriel, filho de Barzilai e Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente. Foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da seca das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Vamos ler até aqui. Pode se acertar? É uma palavra que ela não é muito conhecida, né? Eu ouvi poucas vezes falar dessa mulher, Rispa. E aqui fala que houve uma fome em Israel de 3 anos. E Davi, ele foi consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor o motivo daquela fome, porque o povo estava passando aquela fome. E o Senhor respondeu a Davi, respondeu que era por causa de Saul, porque Saul mandou matar os gibeonitas. Gibeonitas esse que aparece lá em Josué capítulo 9, enganando a Josué. Os gibeonitas eram um povo que estava na terra quando o Senhor mandou o povo conquistar a terra. Então os gibeonitas estavam ali no meio. Os gibeonitas foram e enganaram a Josué. E Josué não orou, não perguntou ao Senhor e acolheu aquele povo. E prometeu para eles que não os mataria. E prometeu para eles, fez um juramento para eles, que não
destruiria. Aí vem Saul e começa a caçar os gibeonitas, começa a mandar matar os gibeonitas, sem se importar com o juramento que o povo tinha feito, sem se importar com a aliança que tinha feito, uma aliança na qual o Senhor tinha falado que não era para o povo fazer, com povos estranhos, povo que cultuava outros deuses. Os gibeonitas estavam no caminho do povo de Israel, eles estavam no meio da terra que o Senhor mandou Josué tomar. Josué, ele chegou a Jericó, ele chegou a Ai, ele derrotou todo o povo. Aí quando ele chegou na terra dos gibeonitas, ele viu ali os homens com quem ele tinha feito aliança, e ele não pôde os ferir, porque palavra dada, juramento dado perante o Senhor tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido aquilo que nós falamos. Então houve um juramento, houve uma aliança. E o Josué não pôde destruir, o povo de Israel não pôde destruir esse povo. Então ele teve que ser inserido no meio do povo. Ele teve que ser inserido no meio das 12 tribos. Então Israel teve que andar com aquele povo, por causa de um juramento. Um povo que cultuava outros deuses, um povo que não era o povo dele. Mas então Saul mandou matar. Saul começou a mandar matar os gibeonitas, porque Saul não tinha eles como povo. Então Saul mandou matar, mas houve consequência. Mesmo que era um povo estranho, mesmo que era um povo que não era do povo de Deus, houve consequência, houve uma fome de 3 anos. Então eu começo a analisar essa palavra, eu começo a ver que não é com qualquer um que a gente pode fazer aliança. Não é com qualquer um que a gente pode colocar no nosso meio. Meu Deus! Houve consequências, houve fome, houve morte, por causa que não procurou o Senhor. Josué não foi aos pés do Senhor perguntar. Ele fez uma aliança com um povo estranho e não perguntou ao Senhor, não foi até os pés do Senhor perguntar para o Senhor se ele podia fazer aquela aliança. E nós devemos também tomar isso como exemplo. Com quem nós temos feito aliança? Com quem nós temos feito alianças? Com quem você tem feito aliança? Eu lembro que antigamente tudo que a gente fazia, a gente perguntava ao Senhor. Se a gente fosse mudar de casa, a gente perguntava ao Senhor. Se fosse para a gente comprar algo, a gente perguntava ao Senhor. Quando eu me converti, a gente não saía sem conversar com o Senhor, não saiu de casa sem conversar com o Senhor. Verdade, Deus. Mas hoje em dia a gente chega e compra, a gente chega e faz e não pergunta a Deus. E muitas das vezes há consequências. Muitas vezes a gente compra e se enrola para pagar, porque não pergunta para o Senhor. Senhor, isso é para mim? Quantas coisas nós fazemos sem perguntar ao Senhor? Quantas alianças nós fazemos sem perguntar ao Senhor? E aqui não foi diferente. Quando a gente não chega nos pés do Senhor, quando a gente não pergunta ao Senhor, tem consequências. E a consequência aqui foi fome. A consequência aqui foi morte. E a gente olha para essa história, a gente vê essa mãe, a gente vê essa mulher, Rispa. Ela viu seus filhos sendo enforcados. Ela viu seus filhos sendo mortos, por causa de algo que não foi eles que fizeram, foram seu pai. Há coisas que a gente faz e cai sobre a vida da nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. Eu sou prova disso. Porque um dia eu saí nos caminhos do Senhor, e minhas filhas, elas vinham comigo para a igreja, elas subiam um monte comigo, elas oravam comigo, mas uma vez eu caí, eu saí, mas eu retornei, mas minhas filhas estão lá, elas não retornaram. Houve consequência sobre a minha casa, aquilo que eu fiz. Houve consequência. Quando eu virei as costas para aquilo, para a obra do Senhor, houve consequência. Meu Deus, aleluia. Eu olho lá, eu olho e eu falo, Senhor, levanta a minha casa, levanta minhas filhas de novo, elas te louvavam, elas te adoravam, elas subiam um monte, elas oravam, elas viam a palavra. Elas eram meninas diferentes, jovens, mas que buscavam ao Senhor. Mas eu caí, minha casa caiu. Meu Deus.
coisa parou. Então não pare, porque há consequências. Há consequências. Quando a gente põe a mão na arada e deixa, quando a gente não pega aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer e deixa, há consequências. E a gente olha aqui para essa mulher, e a gente olha para ela vendo os seus filhos sendo enforcados, e a gente vê ela não abrindo a boca. Que sofrimento! Ela não abriu a boca, ela não questionou, ela ficou lá, ela presenciou os filhos dela sendo enforcados. Ela presenciou a vida dos seus filhos saindo do corpo. E quando todo mundo foi embora, ela ficou. Quando todo mundo foi embora, ela ficou. Ela ficou, ela tirou os filhos dela daquela corda. Ela deitou o corpo deles no chão. E ela ficou ali dia após dia, cuidando, zelando, para que os animais não comessem, para que os animais não tocassem. Porque naquela época era desonroso se um animal comesse o corpo de alguém. E ela lutou pela honra dos filhos dela, mesmo mortos. Não havia vida, mas ela decidiu lutar pela honra. Eles pagaram um preço que não era deles. Mas ela decidiu ficar quando todo mundo foi embora. Quando todo mundo deu as costas, ela permaneceu. E ela viu ali o processo dos corpos dos filhos dela se decompondo. Porque ela não ficou um dia nem dois, ela ficou ali meses. Porque foi do começo ao final da cega. Ficou meses ali, ela viu os corpos se decompondo. Olha só como algo terrível para uma mãe. Já é difícil perder um filho. Quem dirá ver o corpo dele ali apodrecer? Imagine a dor no coração dela. Mas ela decidiu lutar silenciosamente. Ela decidiu lutar pela honra da casa dela, silenciosamente. Porque há batalhas que é vencida no silêncio. Há batalhas que a gente tem que clamar, mas há batalhas que a gente tem que ficar no silêncio. E essa batalha de Rispa era silenciosa. Era ela e Deus. E os corpos dos filhos dela. E ali ela protegia os corpos dos filhos dela dia e noite. E nenhum animal tocou. E o que a gente tem feito com a nossa casa? E o que a gente tem feito com aquilo que o Senhor nos dá? A gente tem protegido contra os animais? A gente tem protegido a nossa casa, a nossa vida? Meu Deus! A Deus dá algo pra gente. A Deus nos coloca algo na nossa mão. Uma obra, um algo. Mas a gente muitas das vezes não dá importância. Muitas vezes a gente se acha pequeno, não quer fazer. Porque eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que quando Deus fala para mim pregar, para mim falar, eu me acovardo. Quantas das vezes eu deixo aquilo que Deus colocou na minha mão para outro fazer por covardia? O que você tem feito daquilo que Deus colocou na tua mão? Eu sou aquela pessoa que se me chamam para pregar, muitas das vezes eu fujo. Muitas vezes eu me acovardo. Mas vai chegar um dia que Deus vai cobrar de mim. Todas as vezes que eu me acovardei, todas as vezes que eu disse não para aquilo que o Senhor me chamou. Vai chegar um dia que eu vou ter que chegar diante do Senhor e prestar conta das minhas obras. E eu vou ter que ficar de frente do Senhor. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu decido me posicionar para aquilo que o Senhor tem para mim e através de mim. Porque não é mais tempo de covardia. Deus não levantou soldados covardes. Deus precisa de gente que faça a diferença. Deus precisa de pessoas que façam a diferença. Que lute pela honra da palavra dEle. Igual Rispa lutou pela honra dos filhos. Porque tem muitos que têm feito comércio com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor. Muitos têm querido status. Muitos têm querendo receber dinheiro daquilo que é de Deus.
Mas o Senhor precisa de gente que tenha coragem, que se posicione que nem essa mulher, que se levante que nem essa mulher. E essa batalha foi vista, essa batalha foi montada. Passaram pessoas diante dela, quem sabe alguém questionou, quem sabe alguém passou nela lá, vendo ela cuidando dos corpos do filho dela, chamaram ela de louca, questionaram aquilo que ela estava fazendo. Porque muita gente nos questiona, muitas pessoas questionam aquilo que nós estamos fazendo. Quem sabe chamaram ela de louca, quem sabe falaram para ela que não tinha mais jeito. Quem sabe olharam para ela e falaram, não tem mais jeito, já estão mortos. Mas ela decidiu permanecer. Ela decidiu ficar. Ela decidiu lutar pela honra dos filhos dela. Então chegaram até Davi e contaram a Davi: olha, a Rispa está dia e noite lá cuidando dos corpos. Ela não saiu. Ela não abandonou os filhos dela. Ela está lá olhando e zelando por eles. Então Davi decidiu dar um enterro de honra aos filhos dela. Davi mandou buscar os ossos de Saul e de Jonatas. E mandou pegar aqueles 7 corpos que estavam lá, incluindo os filhos de Rispa. E mandou enterrá-los todos juntos. Houve recompensa para ela. Houve honra para a casa dela. Na morte houve honra. Porque ela não desistiu. Ela não deixou, ela não se entregou. Ela passou sol, chuva ali. Ela enfrentou o sol, ela enfrentou a noite. Ela enfrentou os perigos ali, no meio daquele campo. Mas ela não deixou. Pode estar morto, mas é meu. Foi Deus que me deu. Meu Deus! Quem sabe tem gente que olha para mim e para você, falando, não tem mais jeito. Aí Deus chega e faz um milagre. Porque eu também fui uma pessoa que não tinha jeito para muitos. Eu também fui uma pessoa que andei no álcool, que eu andei nas drogas. Eu fui uma pessoa que eu usava droga, eu ficava na rua de quarta a domingo. Mas Deus me resgatou. Deus me resgatou. Eu fui algo perdido para muitos, mas para Deus não. Para Deus eu era algo precioso. Aleluia! Para Deus eu era algo de valor. Mesmo que muitos olhavam para mim e falavam, não tem mais jeito. Então eu decidi voltar para a casa do Senhor. E quando eu voltei, houve honra. Houve uma unção sobre a minha vida. E eu falo para o Senhor quem eu era. E hoje o Senhor me deu um ministério. Hoje o Senhor colocou um ministério nas minhas mãos. Uma pessoa que ficava de quarta a domingo, vivia embriagada, vivia drogada, vivia fazendo as coisas do mundo. Mas o Senhor viu algo em mim, que nem mesmo eu vi. E quando a gente olha para nós, não vê nada de valor. Quando a gente olha para a gente, não vê nada. Mas o Senhor, Ele veio, Ele contempla aquilo que a gente mesmo não pode e não sabe contemplar. E houve honra para a minha vida, e houve honra para a vida de Rispa. Então, Davi mandou sepultar todos juntos. Quando a gente olha e fala, não tem mais jeito. Quando a gente olha para a situação e fala, Senhor, não dá. Mas aí vem o Senhor e fala, dá. O Senhor vem e fala, tem jeito. O impossível Deus faz o possível. Eu olho para essa história, eu olho para essa mulher e eu imagino a dor, eu imagino a garra, eu vejo perseverança. Porque era fácil, já estava morto. Era fácil virar as costas e ir embora, já estava morto.
Era fácil, não era mais fácil? Mas às vezes não é o caminho mais fácil, a gente tem que tomar o mais difícil. E ela decidiu para o mais difícil. E o mais difícil trouxe honra para a casa dela. Aleluia! O mais difícil trouxe honra para a casa dela, para a vida dela. Então vale a pena lutar. Vale a pena lutar pela nossa casa, vale a pena lutar pela nossa família, vale a pena lutar pela nossa salvação. Vale a pena lutar. Vale a pena perseverar. Vale a pena. Então, quando isso aconteceu, o Senhor mandou chuva. Acabou a seca. O Senhor mandou a chuva. Então aqueles 3 anos de seca se acabaram. Porque houve justiça. Para você ver, numa aliança errada, num caminho errado, um caminho sem direção, olha o que levou. Olha na luta que custou. Olha nas vidas que foram tomadas. A gente vem a tomar como lição. A gente vem a tomar como lição. E colocar o Senhor na frente de tudo. Colocar o Senhor no meio de tudo que a gente vai fazer. Porque se não é Deus para fazer, se não é Deus para cuidar, o que seria de nós? O que seria de mim e de você? Se não fosse a mão do Senhor. Aleluia, Deus. A gente olha aqui, olha para Josué, um homem de Deus, um homem que foi levantado por Deus, mas que não buscou o Senhor, tomou uma atitude, fez um juramento sem pensar, tomou uma atitude sem pensar nas consequências, acreditou num povo que chegou lá no meio deles. Assim como o inimigo da minha alma e da sua alma chega diante de nós, tentando nos enganar, tentando tirar aquilo que Deus colocou na nossa vida, tentando tirar aquilo que Deus confiou na nossa mão. Mas o Senhor, Ele deu um escape. O Senhor, Ele honrou a fé de Rispa e a perseverança dela. Assim como o Senhor também vai honrar a nossa fé e a nossa perseverança. Porque a vitória chega para quem não desiste. O milagre chega para quem não desiste. O milagre chega para quem persevera. Persevera naquilo que você tem com Deus. Persevera no ministério que Deus tem na sua vida. Persevera. Persevera. Amém? Eu vou ficar até aqui. Aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor venha expressar no teu coração. E você venha meditar sobre a vida dessa mulher. Que você venha meditar nas alianças que você tem feito. Que você venha meditar naquilo que você tem deixado. E eu queria contar também um testemunho, daquilo que o Senhor fez na minha família. O meu esposo falou do meu sobrinho, mas antes do meu sobrinho, teve a minha irmã. Minha irmã teve um câncer no intestino, câncer coloretal. Ela está em tratamento. Nós pedimos oração para ela aqui. Foi algo que abalou a família. A irmã mais querida, a irmã mais chegada. E ela estava numa luta com o convênio médico. O convênio médico não autorizava a cirurgia. Chegava para o convênio, chegava lá na empresa, eles não assinavam, porque era uma cirurgia cara, robótica, e eles não queriam fazer. E a empresa também não autorizava, mesmo ela trabalhando lá mais de 15 anos na empresa. Chegava lá, a empresa e o convênio não autorizava. Aí o doutor, que Deus colocou no caminho, mesmo o médico, a firma não autorizando, o doutor falou: você vai internar no domingo, na segunda-feira a gente opera. O plano autorizando ou não, você vai internar. E o médico internou lá na Unimed de Bauru e fez a cirurgia sem o plano
autorizar sem a firma autorizar. Você vê como é Deus. Porque quem é o médico que vai fazer uma cirurgia sem receber? Quem é o médico que vai pegar algo para fazer sem receber no convênio médico? E graças a Deus, depois da cirurgia feita, a firma foi lá e autorizou e assinou, mas a cirurgia já estava feita. Porque não tinha como esperar. Não tinha como deixar para depois. Foi uma cirurgia, ela descobriu o câncer. Numa semana, acho que passou 15 dias, já fez a cirurgia. E Deus colocou esse médico no caminho, eu tenho certeza. Porque senão não teria acontecido. E Deus, Ele é maravilhoso, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus que ela está lá, ela está bem, ela tem um filhinho pequeno, um único filho. Ela demorou tanto para ter esse filho, né? E aconteceu isso, ela estava abalada, a família ficou abalada, entristecida. Mas Deus já está. Não há nada que nosso Deus não possa fazer. Não há coração que Deus não possa tocar. E Deus tocou naquele médico, e Deus colocou aquele médico no caminho dela e fez a cirurgia sem um plano autorizado. E ela operou e ela também já está em casa. Agora ela tem que fazer a sessão de quimioterapia, né? 14 sessões. Mas Deus está no controle de tudo. Porque assim como ela também deixou o caminho do Senhor, ela também decidiu se afastar. Muita gente não sabe o plano do Senhor para trazer a gente de volta. A gente não sabe como que Deus vai puxar o anzol. E Deus puxa. E Deus puxa e dói. Dói. Porque eu lembro quando eu cheguei na casa do Senhor, eu cheguei moída. Cheguei igual cana mastigada. Mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.